Imagine a seguinte cena. Você está no supermercado e se depara com uma escolha. Leva aquele pacote colorido de brócolis congelado, uma lata de milho em conserva, ou vai direto para a seção de frescos. A maioria de nós acha que já tem a resposta na ponta da língua. O fresco é sempre melhor. Congelado fica em segundo lugar. E enlatados? Bem, são só para emergências. Mas e se eu disser que a verdade é muito mais complexa do que isso? Que às vezes um simples molho de tomate enlatado pode ser mais nutritivo do que aquele tomate fresco que viajou milhares de quilômetros? Neste vídeo, vamos promover uma verdadeira batalha de titãs, congelados contra enlatados. Vamos descobrir qual desses métodos realmente preserva as vitaminas e qual as destrói sem dó. Eu prometo, até o final deste vídeo, você vai olhar de uma forma totalmente nova para as prateleiras da sua despensa e geladeira. Está pronto para desmascarar alguns mitos? Então, vamos lá. Mas antes de colocarmos os nossos dois competidores frente a frente, vamos fazer uma breve viagem no tempo. Afinal, a necessidade de preservar alimentos é tão antiga quanto a humanidade. Durante milhares de anos, nossos ancestrais secaram, salgaram, defumaram e curaram alimentos para sobreviver aos longos invernos. Era uma questão de pura sobrevivência. A verdadeira revolução ocorreu no início do século XIX. A pedido do próprio Napoleão, um confeiteiro chamado Nicolas Appert inventou o método de conservação. Ele descobriu que, se os alimentos fossem fervidos e selados hermeticamente em potes de vidro, eles não estragavam. Isso mudou tudo, especialmente para exércitos e marinheiros. Quase 100 anos depois, nos anos 20 do século XX, um americano chamado Clarence Birdseye, enquanto observava os esquimós no norte, percebeu algo igualmente crucial. O peixe que eles pescavam congelava quase que instantaneamente por causa do vento gelado. E, depois de descongelado, ele tinha um sabor surpreendentemente fresco. Foi assim que nasceu a ideia do congelamento rápido, ou congelamento por choque. Duas invenções geniais, duas abordagens diferentes para o mesmo desafio: vencer o tempo e preservar a colheita. E é hoje que vamos descobrir qual método se provou não só o mais eficaz, mas também o mais gentil, com o nosso bem mais precioso, as vitaminas. Então, no canto azul, temos o congelamento. Que processo é este? Quando falamos de congelamento industrial, tudo acontece muito rapidamente. Vegetais ou frutas recém-colhidos são lavados, limpos e muitas vezes submetidos a um breve tratamento com água a ferver ou vapor. Este processo é chamado de branqueamento. Ele é essencial para desativar as enzimas que podem degradar as vitaminas, a cor e a textura do produto, mesmo em baixas temperaturas. Depois disso, os produtos são levados a potentes câmaras frigoríficas, onde ocorre o chamado congelamento de choque. A temperatura cai para -30 ou até -40 graus Celsius. Graças a essa velocidade extrema, os cristais de gelo que se formam dentro das células do produto são muito pequenos. Eles não rompem as paredes celulares, o que permite preservar a estrutura e a maior parte dos nutrientes. O congelamento doméstico, claro, não é tão rápido, mas o princípio é o mesmo: resfriar o produto o mais rapidamente possível para deter os processos de decomposição. E no canto vermelho do ringue, apresentamos Sua Majestade, a conservação. Este método se baseia num princípio completamente diferente. Aqui, a nossa principal ferramenta é a alta temperatura. Os alimentos, sejam eles vegetais, frutas ou carnes, são acondicionados em potes de vidro ou latas. Em seguida, são cobertos com xarope, salmoura ou o próprio suco e selados hermeticamente. Depois disso, começa a parte mais importante: a esterilização. Os recipientes são aquecidos a uma temperatura elevada, geralmente acima de 100 graus Celsius, e mantidos por um tempo determinado. Este processo mata todos os micro-organismos, bactérias, leveduras e bolores que poderiam causar a deterioração do produto. Simultaneamente,
A alta temperatura destrói as enzimas. Como resultado, obtemos um alimento que pode ser armazenado por anos à temperatura ambiente, estando completamente protegido do mundo exterior. É um método confiável e comprovado pelo tempo, mas, como se pode imaginar, um tratamento térmico tão agressivo não pode passar impune para as vitaminas mais delicadas. Vamos dar início à nossa batalha com a vitamina mais famosa, mas também a mais temperamental. Estamos falando, é claro, da vitamina C, ou ácido ascórbico. Ela serve como nosso principal indicador de fragilidade, porque é extremamente sensível a praticamente tudo: luz, oxigênio e principalmente a altas temperaturas. Por ser hidrossolúvel, a vitamina C escapa facilmente dos alimentos para a água durante o cozimento ou o branqueamento. Ela é vital para a nossa imunidade, a saúde da pele e dos vasos sanguíneos. Sendo assim, a grande questão do nosso duelo é: qual método consegue preservá-la melhor? Praticamente qualquer processo de manipulação ou preparo, desde um simples corte até o armazenamento prolongado, reduz a sua quantidade. Imagine-a como aquele convidado muito tímido numa festa, que se retira ao menor sinal de alvoroço. E é agora que vamos descobrir onde ela se sente mais confortável: no frio congelante ou num banho bem quente. Vamos falar sobre vitamina C e o congelamento. O que acontece exatamente neste processo? A primeira perda no teor de ácido ascórbico acontece logo na fase de branqueamento. Sim, aquele tratamento rápido em água a ferver. Uma vez que a vitamina C é hidrossolúvel, uma parte dela passa inevitavelmente para a água utilizada. As perdas nesta fase podem variar entre 15% a 25%. Não parece muito bom. Mas, imediatamente a seguir, o produto é submetido ao congelamento ultra rápido, e é aqui que a mágica acontece. O frio para completamente a atividade das enzimas e impede qualquer oxidação adicional da vitamina. É como se ela adormecesse numa cápsula de gelo. Se o armazenamento no congelador for feito corretamente, sem grandes variações de temperatura, as perdas subsequentes de vitamina C serão mínimas, podendo durar por muitos meses. Ou seja, temos uma perda inicial, mas em seguida, uma preservação estável da quantidade restante. É como pagar um imposto à entrada, mas depois usar a conta sem mais taxas ou comissões. Mas e a vitamina C? O que acontece com ela durante o processo de conservação? Aqui, a situação é bem mais dramática. O principal inimigo do ácido ascórbico, a alta temperatura, entra em ação com força total. Durante a esterilização, quando os potes são aquecidos a 100 graus Celsius ou mais, ocorre uma destruição em massa desse nutriente tão delicado. As perdas podem chegar de 50% a 90%. É quase uma aniquilação completa. Além disso, a parte da vitamina que sobrevive migra para o líquido onde o produto está conservado, seja o xarope ou a salmoura. Se você descarta esse líquido, está jogando fora o que restou de benefício. Desta forma, na batalha pela preservação da vitamina C, a conservação sofre uma derrota esmagadora. O congelamento, apesar das perdas iniciais durante o branqueamento, retém uma quantidade significativamente maior dessa substância crucial para a nossa imunidade. Portanto, se você precisa de uma fonte de vitamina C no inverno, a escolha entre a groselha preta congelada e a geleia de groselha preta é bastante óbvia. Mas o ser humano não vive só de vitamina C. Vamos dar uma olhada noutra família importante: as vitaminas lipossolúveis. São elas as vitaminas A, D, E e K. Ao contrário das suas congêneres hidrossolúveis, estas são muito mais resilientes e estáveis. Não são tão sensíveis a altas temperaturas e, como o nome sugere, praticamente não se dissolvem em água. A vitamina A, ou mais precisamente, o seu precursor, o beta-caroteno, que confere aquela cor alaranjada à cenoura e à abóbora, é fundamental para a nossa visão. A vitamina E é um poderoso antioxidante, crucial na proteção das nossas células. Já a vitamina K é responsável pela coagulação sanguínea.
Estes nutrientes comportam-se de forma totalmente diferente durante o processamento dos alimentos. E é aqui que nos esperam algumas surpresas. Será que a conservação conseguirá levar a melhor nesta batalha? Vamos a isso. Comecemos pelo congelamento. Qual o impacto dele nas vitaminas lipossolúveis? A resposta: praticamente nenhum. Como essas vitaminas são muito estáveis e não são solúveis em água, as perdas durante o escaldamento ou branqueamento são mínimas. O processo de congelamento em si também não tem um efeito destrutivo sobre elas. Portanto, podemos afirmar com segurança que vegetais congelados, como cenoura, espinafre ou pimentão, mantêm praticamente todo o teor original de vitaminas A e E. Essa é uma excelente notícia. O congelamento atua neste cenário como um guardião extremamente cuidadoso, que embala essas substâncias valiosas e as mantém em segurança e intactas. Zero drama, zero perdas. Apenas uma preservação extremamente confiável dos seus benefícios originais. Isso faz com que os vegetais congelados sejam uma excelente fonte dessas vitaminas em qualquer época do ano. Mas espera aí, uma reviravolta inesperada. O que acontece com as vitaminas lipossolúveis durante o processo de conservação? Podemos pensar que a alta temperatura deveria prejudicá-las. Mas a verdade é que não. Em alguns casos, ela até ajuda. O tratamento térmico destrói as paredes celulares densas dos vegetais, liberando alguns nutrientes e tornando-os mais fáceis de serem absorvidos pelo nosso organismo. O exemplo mais claro é o licopeno no tomate. O licopeno é um antioxidante poderoso que reduz o risco de certos tipos de câncer. Pois bem, nos tomates enlatados e na polpa de tomate, a quantidade de licopeno disponível para absorção é muito maior do que nos tomates frescos. A história é parecida com o beta-caroteno, presente na cenoura e na abóbora. Ou seja, neste quesito, a conservação não só não perde, como para alguns alimentos, o tomate, por exemplo, ela até ganha. Ela os torna ainda mais saudáveis. Vamos dar continuidade à nossa investigação e focar-nos noutro grupo crucial: as vitaminas do complexo B. Esta é uma equipa completa de componentes vitais: B1, B2, B6, B9, o ácido fólico, entre outras. Elas são responsáveis pelo nosso sistema nervoso, pelo metabolismo energético e também pela saúde do nosso cabelo e da nossa pele. Em termos de propriedades, assemelham-se à vitamina C. São igualmente hidrossolúveis e sensíveis ao aquecimento, embora em diferentes graus. Por exemplo, a tiamina, B1, e o ácido fólico, B9, estão entre as mais instáveis. O destino destas vitaminas durante o processamento é extremamente importante, especialmente para as mulheres grávidas, para quem o ácido fólico é absolutamente essencial. Vejamos agora como os nossos métodos de processamento tratam esta equipa. Vamos falar sobre o congelamento e as vitaminas do complexo B. O que acontece aqui é muito parecido com o que vimos no caso da vitamina C. A maior perda de nutrientes ocorre durante o processo de branqueamento. Como essas vitaminas são hidrossolúveis, elas acabam sendo ativamente levadas ou lixiviadas pela água quente. As perdas podem ser bem significativas, chegando a 30% ou 40%, especialmente quando falamos do ácido fólico. Contudo, assim como no caso anterior, o congelamento garante que o que restou seja perfeitamente conservado. Depois desse processo, praticamente não há mais degradação nutricional durante o armazenamento. Isso significa que a ervilha ou o espinafre congelados ainda são consideradas boas fontes de vitaminas do complexo B, mesmo que apresentem um teor ligeiramente menor do que os produtos frescos. E aqui vai uma dica crucial. Ao preparar vegetais congelados, evite descongelá-los antes do tempo e, principalmente, não os cozinhe em grande quantidade de água. A melhor forma de preparo é no vapor ou salteando rapidamente, garantindo assim que as perdas sejam mínimas. Vamos analisar agora como a conservação afeta as vitaminas do complexo B. Mais uma vez, elas enfrentam um desafio considerável.
As altas temperaturas usadas na esterilização causam um impacto devastador. O tiamina, ou B1, é particularmente afetado. As perdas desse nutriente podem atingir 70% ou até 80%. O ácido fólico também se deteriora de forma acentuada. Além disso, uma porção significativa dessas vitaminas migra para o líquido presente na lata ou pote, o que é comum no processo de conservação. Se você descartar essa água ou salmoura, estará perdendo ainda mais nutrientes. Em suma, vegetais enlatados, como ervilhas ou milho, apresentam um teor de vitaminas do complexo B consideravelmente menor, não apenas em comparação com os frescos, mas também quando comparados aos congelados. Desta forma, neste embate, a vitória fica, mais uma vez, e mesmo que com algumas ressalvas, com o processo de congelamento. E quanto aos minerais, cálcio, magnésio, potássio, ferro, zinco, esses elementos são tão cruciais para a nossa saúde quanto as vitaminas. Eles são responsáveis pela força óssea, pelo funcionamento muscular, pela composição do sangue e por centenas de outros processos biológicos. Eles carregam uma enorme vantagem em relação às vitaminas. São quimicamente estáveis. Minerais são elementos químicos. Você não consegue destruí-los pelo calor ou pelo congelamento. O cálcio continua sendo cálcio, e o ferro permanece ferro, não importa o que você faça com eles na cozinha. Isso significa que a quantidade de minerais nos alimentos processados não muda? Não exatamente. Eles têm, porém, a sua própria vulnerabilidade, e ela não está relacionada à destruição química. A principal forma de perda de minerais em qualquer processamento é a lixiviação para a água. E nesse ponto, nossos dois métodos, o congelamento e a conservação, se comportam de maneira muito semelhante. Na etapa de branqueamento, antes do congelamento, parte dos minerais, principalmente potássio e magnésio, é transferida para a água. Da mesma forma, na conservação, durante o processo de esterilização, os minerais dos alimentos migram para o líquido circundante, seja a salmoura ou o xarope. A quantidade da perda varia conforme o produto e o tempo de processamento, mas é comparável em ambos os métodos. No entanto, há aqui uma dica de ouro muito importante. Se você utilizar o líquido da lata de conserva, por exemplo, para fazer uma sopa ou um molho, você estará devolvendo a maior parte desses minerais perdidos de volta para o prato. O mesmo se aplica à água que sobra após o cozimento dos vegetais congelados. Nesta rodada, temos um empate. Falamos muito sobre os processos em si, mas negligenciamos um dos fatores mais importantes que influenciam o teor de vitaminas. E esse fator é o tempo. Mais precisamente, o tempo que decorre entre a colheita e o seu processamento. As vitaminas são substâncias extremamente frágeis. Assim que uma fruta ou um vegetal é colhido, iniciam-se os processos de degradação dos seus nutrientes. A perda da vitamina C é particularmente acelerada. Cada hora, cada dia passado no armazém, no transporte até a loja e na prateleira do supermercado, é um período em que as vitaminas se perdem irremediavelmente. Esse é o principal segredo que os produtores não gostam de divulgar. Vamos fazer uma comparação. Pense, por exemplo, no espinafre fresco. Parece que ele é o campeão em termos de valor nutricional. Mas se ele foi colhido há alguns dias, passou muito tempo viajando no caminhão, no depósito e na prateleira, ele pode ter perdido até metade da sua vitamina C no momento em que você o leva para casa. Agora, vamos analisar o espinafre que é destinado ao congelamento. Ele é colhido e, em poucas horas, levado para a fábrica, que muitas vezes fica bem ao lado da plantação. Lá, ele é rapidamente lavado, branqueado e congelado. Sim, durante o branqueamento, perde-se cerca de 20% da vitamina C. Mas o estrago é só esse. A destruição de nutrientes é imediatamente interrompida. No final, o espinafre congelado que você leva para casa pode ter mais vitamina C do que aquele que você vê como fresco ali na prateleira. É um paradoxo, mas é um fato comprovado pela ciência.
É exatamente nisto que reside a grande vantagem do congelamento e da conservação industrial. A rapidez é crucial. Os alimentos são processados no auge da sua maturação e frescura, quando a concentração de vitaminas está no ponto mais alto. Este princípio é conhecido como preservar a frescura, e as tecnologias modernas permitem fazer isso de forma incrivelmente eficaz. Por isso, não devemos demonizar os alimentos que passam por algum tipo de processamento. Muitas vezes, eles são uma fonte de nutrientes mais confiável e concentrada do que frutas e vegetais frescos, principalmente fora da estação. É claro que o ideal seria aquele legume colhido na hora, fresquinho da sua própria horta, mas para a maioria dos moradores urbanos, os alimentos congelados e conservados são uma excelente alternativa para garantir uma dieta variada e nutritiva durante o ano todo. E as conservas caseiras? Afinal, muitos de nós adoram aproveitar o verão para fazer aquelas compotas, geleias e picles, usando as receitas da vovó. Mas esse hábito tem prós e contras bem definidos. A principal vantagem é o controle total sobre os ingredientes. Você sabe exatamente que seu pote não tem excesso de açúcar, sal, conservantes ou aditivos desnecessários. Você pode usar seus próprios vegetais e frutas de confiança. No entanto, quando falamos da retenção de vitaminas, as conservas caseiras costumam perder para as industriais. Em casa, não conseguimos garantir a esterilização tão rápida e uniforme quanto em uma fábrica. Muitas vezes, pecamos pelo excesso e fervemos nossos preparos mais do que o necessário, o que resulta em uma perda ainda maior de nutrientes. Isso é especialmente verdade no caso das geleias e doces, onde o cozimento prolongado com grandes quantidades de açúcar destrói praticamente todos os benefícios das frutas. Já a congelação caseira costuma ser uma solução mais eficaz. É um dos métodos mais suaves e eficientes para preservar a sua colheita. Mas mesmo assim, existem alguns segredos importantes. Primeiro, não se esqueça de branquear a maioria dos vegetais, como brócolos, couve-flor, feijão verde ou ervilhas. Isso ajuda, de facto, a preservar a cor, o sabor e as vitaminas, mesmo após um longo período de armazenamento. Em segundo lugar, tente congelar os alimentos na maior velocidade possível. Use a função de supercongelamento no seu congelador, se ela estiver disponível. Distribua os alimentos em uma camada fina, para que congelem mais rapidamente. E, em terceiro lugar, embale tudo hermeticamente, em sacos ou recipientes especiais, para evitar a queimadura de gelo e a oxidação. Se seguir estas regras, os seus vegetais congelados em casa serão um verdadeiro tesouro de vitaminas durante todo o inverno. Até agora, nosso foco principal foi nas vitaminas, mas há um outro ponto crucial que não podemos ignorar: os ingredientes adicionais. E é aqui que os alimentos em conserva, especialmente os processados industrialmente, costumam ser alvo de muitas críticas. Para realçar o sabor e estender a vida útil, é comum que as conservas recebam grandes quantidades de sal, açúcar ou diversos tipos de xaropes. Uma lata de milho enlatado, por exemplo, pode esconder uma quantidade surpreendente de açúcar adicionado. Já picles e azeitonas são frequentemente carregados de sódio. Isso pode ser um problema sério para quem está controlando o peso ou sofre de hipertensão. Os alimentos congelados nesse aspecto são bem mais limpos. Via de regra, o pacote de vegetais congelados contém apenas os vegetais, e nada mais. Por isso, ao optar por conservas, leia sempre com muita atenção o rótulo e a lista de ingredientes. Procure por alimentos em suco próprio, em vez de calda, e que apresentem o menor teor de sódio possível. Afinal, quem levou a melhor nessa batalha? O congelamento ou a conservação? E a principal conclusão é esta: não existe um vencedor único e definitivo. Tudo depende de quais nutrientes específicos estamos a falar e de qual alimento. Se o seu objetivo é reter ao máximo a delicada vitamina C e as vitaminas do complexo B, a sua escolha deve ser, sem dúvida, o congelamento.
ele preserva estes nutrientes muito melhor. Mas quando falamos de vitaminas lipossolúveis, como o licopeno presente nos tomates ou o beta-caroteno da cenoura, a conservação pode até ser mais vantajosa, já que o tratamento térmico aumenta a sua biodisponibilidade. Os minerais são mantidos de forma relativamente semelhante em ambas as abordagens. O fundamental é não descartar o líquido onde eles estão. Por isso, a abordagem mais sensata é utilizar os dois métodos. A diversidade é a chave para uma alimentação equilibrada e saudável. Tenha em seu estoque alimentos tanto congelados quanto conservados. Certo? Vamos então resumir tudo isso. A maior surpresa da nossa investigação é que o principal inimigo das vitaminas não é a forma de preparo, mas sim o tempo. Vegetais congelados ou enlatados, processados poucas horas após a colheita, muitas vezes são mais nutritivos do que aqueles produtos frescos, que levaram semanas para chegar até a prateleira. Isso muda totalmente as regras do jogo, não é mesmo? Descobrimos que o congelamento é o campeão na preservação da vitamina C e das vitaminas do complexo B. Já o enlatamento, além de ser um excelente método de conservação a longo prazo, pode tornar certos antioxidantes, como o licopeno no tomate, mais biodisponíveis para o nosso corpo. A verdade é que não existe um método ruim ou bom. Existem apenas ferramentas diferentes para necessidades diferentes. E agora, você sabe como usá-las. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você descobriu algo novo e útil, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder novas revelações e dicas importantes. E agora, uma pergunta para você. O que você escolhe com mais frequência, congelar ou enlatar? Você tem alguma receita familiar de conservas ou preparações? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vou adorar ler.